Dezembro de 2004, Yokohama, Japão. De um lado o campeão da Europa e do outro o campeão da América do Sul. E os dois estavam ali para decidir quem seria o campeão do mundo. Só tinha um problema. Nenhum dos dois devia estar ali. Um veio da Europa, mas de uma liga menor. O outro da América do Sul, de uma cidade que um ano antes praticamente ninguém no mundo saberia mostrar no mapa. Empataram 100 gols e o campeão foi decidido nos pênaltis. Mas eu não vou te contar quem foi ainda, porque para entender como esses dois times foram parar lá, eu preciso te levar para alguns meses atrás. Quanto mais eu voltava em 2004, maior o absurdo ficava. Quase toda competição importante do futebol teve um campeão que ninguém apostaria. E essa final no Japão foi só a ponta do iceberg de um ano que o futebol simplesmente resolveu ignorar qualquer lógica. Então bora que essa história começa no nosso quintal, o Brasil. Vamos combinar que em 2004 o Santo André não era exatamente um time super conhecido no Brasil. Ele disputava a Série B do Brasileirão e a situação financeira era apertada. Inclusive, meses antes, o time chegou a perder pontos por causa de uma irregularidade. Ou seja, essa não era de jeito nenhum a história de um favorito. E foi bem no meio dessa crise toda que o Santo André resolveu fazer o impossível. Começou eliminando o Atlético Mineiro e depois o Guarani. Aí nas quartas pegou o Palmeiras. 2 partidas completamente malucas. 3-3 em casa, 4-4 fora. 14 gols no total do confronto. E é aqui que entra uma regra que já não existe mais, o gol fora. Eu particularmente achava muito maneiro. Como o Santo André tinha marcado 4 gols fora de casa, contra 3 do Palmeiras, acabou passando. Na semifinal, mais um sufoco. Perdeu para o 15 de novembro de Campo Bom por 4-3 e precisou vencer por 3-1 na volta para garantir a vaga na final. E do outro lado, nada mais nada menos do que o Flamengo, que tinha Júlio César, Atirson, Ibson e Felipe. Na ida, lá em São Paulo, empate em 2-2. Aí vem a volta. Maracanã, quase 72 mil pessoas e praticamente todas elas torcendo pro Flamengo. Se você fosse apostar 1 centavo em alguém naquele estádio, não ia ser no time da Série B, né? Só que aos 7 minutos do segundo tempo, escanteio pela direita e Sandro Gaúcho sobe mais alto que toda a zaga do Flamengo e cabeceia. Sem chance pro goleiro do Júlio César, o jogo tava 1-0. E não parou por aí. Aos 22 minutos, Osmar cruza e Elvis antecipa a marcação. 2-0. É isso mesmo. 2-0 de um time da Série B contra o Flamengo dentro do Maracanã na Copa do Brasil. E o Santo André se sagrou campeão daquela edição. E enquanto o ABC Paulista comemorava o maior título da história de um clube da região, do outro lado do continente, outro time pequeno estava prestes a fazer exatamente a mesma coisa, só que por um caminho ainda mais improvável. O Once Caldas, um time colombiano na cidade de Manizales, que até 2004 nunca tinha disputado uma final de Libertadores. Na história inteira da Colômbia, só o Atlético Nacional de Medellín tinha sido campeão continental antes, em 89. A campanha começou com um empate sem gols contra o Barcelona do Equador nas oitavas, e acabaram passando nos pênaltis. Depois, eliminou o Santos de Elano, Diego e companhia. Ainda depois, eliminou São Paulo, com um gol da classificação saindo só nos acréscimos do segundo tempo, com Jorge Agüelo cortando a defesa e batendo no canto de Rogério Ceni. E aí veio a final. O adversário talvez era o clube mais temido da Libertadores nos anos 2000, o Boca Juniors, que havia sido tricampeão e era o defensor do título do ano anterior. Pato Abondanzieri no gol e um tal de Carlitos Tevez em campo. Ou seja, era praticamente o mesmo roteiro do Santo André contra o Flamengo, só que falando em espanhol. Na ida, na Bombonera, 0-0, com o goleiro Henon segurando literalmente tudo que aparecia na frente dele. Na volta em Manizales, aos 7 minutos, Biafara abre o placar para o Once Caldas com um golaço. De novo, aos 7 minutos, mas do segundo tempo, Burdiço empatou de cabeça pro Boca e a decisão foi pros pênaltis. E é aqui que a coisa fica inacreditável. O Boca desmoronou completamente. Schiavi bateu por cima do gol, Cassini parou em Henon, Burdiço acertou a trave e Cangelli também errou. 4 jogadores do Boca foram para a cobrança e os 4 erraram. Do lado colombiano, Soto e Agüelo converteram, e foi o suficiente para fechar a disputa em apenas 2-0. A festa foi tão grande na comemoração dos jogadores que eles simplesmente quebraram a taça da Libertadores e continuaram comemorando como se nada tivesse acontecido. Até aqui, 2 clubes pequenos, 2 países diferentes, 2 taças históricas com menos de um mês de diferença uma da outra. Mas a loucura estava só começando. Enquanto isso, na Europa, tinha um time português comandado por um treinador que praticamente ninguém conhecia fora de Portugal. José Mourinho, só que numa versão que o mundo ainda estava descobrindo. E esse Porto foi passando por gente grande. Primeiro, o Manchester United. Depois, o Lyon. Na semifinal, o Deportivo La Coruña, que na época era um time que tinha relevância na Europa. E quando você percebeu, o Porto já estava na final. Do outro lado, o adversário era o Mônaco,
que também era um azarão, porque tinha acabado de eliminar o Real Madrid. E a final da Champions 2004, por si só, era um confronto entre duas zebras. Aos 39 minutos, cruzamento de Nuno Valente, a zaga do Mônaco afasta mal e Carlos Alberto, aquele mesmo, pega o rebote e bate cruzado, sem chance para o goleiro Roma. 1-0. O Mônaco tentou reagir, mas Vitor Bahia segurava tudo, e aos 71 minutos veio o segundo golpe. Contra-ataque relâmpago. Pedro Mendes rouba a bola na entrada da área, lança Deco, que serve Alenichev pela esquerda. 2-0. 4 minutos depois, o próprio Alenichev fecha a conta, e o Porto era campeão da Europa. Um time português tinha acabado de ganhar a Champions. E isso já seria absurdo por si só. 3 competições, 3 campeões que ninguém esperava. Só faltava uma seleção para fechar essa lista. E o verão europeu de 2004 guardava a maior zebra de todas. A Grécia chegou na Eurocopa de 2004 com uma odd de 81 nas casas de aposta para ser campeão. Sem nenhuma estrela reconhecida, sem nenhum histórico de sucesso na competição e com o treinador alemão Otto Hegel apostando no futebol mais defensivo do torneio. No primeiro jogo, contra a anfitriã Portugal, Karagunis abriu o placar, Basinas ampliou de pênalti e o jovem Cristiano Ronaldo descontou já nos acréscimos. Os gregos venceram por 2-1 logo na primeira rodada, mostrando que podiam dar trabalho. Só que a fase de grupos não foi assim tão fácil. Empataram por 1-1 com a Espanha e ainda conseguiram perder para a Rússia, que já estava eliminada. Só que a Grécia terminou com 4 pontos, exatamente os mesmos que a Espanha, mas passou porque tinha feito mais gol. Mas aí veio o mata-mata. E a Grécia já começou eliminando a França, a atual campeã nas quartas, com um gol de cabeça de Caristeias e depois eliminou a República Tcheca na semifinal. E, por ironia do destino, a final era de novo um duelo contra Portugal do CR7 em solo português. Aos 57 minutos, escanteio cobrado por Basinas e Caristeias sobe entre a zaga, testa pro fundo do gol e cala um estádio inteiro. 1-0. E dali até o fim foi Portugal tentando empatar e a Grécia tentando sobreviver de todas as formas e acabou não saindo mais nenhum gol. Quando o juiz apitou o final do jogo, o inexperiente Cristiano Ronaldo, com apenas 19 anos, chorava no gramado. E a Grécia tinha acabado de ganhar a Eurocopa dentro de Portugal. Podia parar por aqui, só que quando você começa a pesquisar 2004, percebe que não era só a Champions, não era só a Libertadores, o negócio estava acontecendo em todo lugar. Na Inglaterra, o Middlesbrough quebrou um jejum de 128 anos e conquistou seu primeiro título de expressão ao ganhar a Copa da Liga. Na Espanha, o Zaragoza bateu o Real Madrid dos Galácticos e levou a Copa do Rei. E ali, no mesmo país, o Valência desbancava os gigantes e fazia a dobradinha histórica, ganhando La Liga e Copa da UEFA. Na Alemanha, o Werder Bremen desbanca a hegemonia do Bayern e é campeão nacional. No Brasil, lá no começo do ano, o São Caetano, com apenas 15 anos de fundação, meteu um 4-0 no Santos de Robinho e Diego para ser campeão paulista. Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, Eurocopa, Copa da Liga Inglesa, Copa do Rei, Paulistão, Bundesliga, La Liga. 9 competições e 9 campeões que ninguém podia prever no início do ano, nem mesmo as casas de aposta. E é aqui que a gente volta lá para o começo do vídeo. Em dezembro de 2004, aconteceu o Mundial. De um lado, o Porto, recém-campeão da Champions. Do outro, o Once Caldas, recém-campeão da Libertadores, 2 azarões no mesmo ano, se encontrando para decidir quem seria o campeão do mundo. E o resultado só podia ser um, né? Um empate sem gols, decisão de pênalti de novo e o Porto levantou a taça. Infelizmente, com a diferença financeira de hoje, é difícil imaginar que um ano tão caótico e romântico quanto 2004 vai acontecer de novo. Mas o futebol sempre dá um jeito de surpreender, né? Vamos esperando. E falando em histórias cinematográficas, eu já contei aqui no canal a história do Amoroso, um cara que foi do topo do mundo ao ostracismo e conseguiu uma redenção que parece roteiro de filme. O card tá aparecendo aqui na tela se você quiser assistir. Deixa um like e se inscreve para não perder os próximos vídeos, e isso ajuda demais o canal. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.